Olha só, pessoal, o governo Lula definitivamente começou. Agora, o senhor Molusco, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, já quer dar uma facilitada para o lado das empreiteiras, seus grandes amigos, seus amigos de longa data, né? Agora que a Operação Lava Jato acabou, foi enterrada definitivamente, né? O velório oficial da Operação Lava Jato foi a posse do Lula no dia 1º deste ano aqui. Então, agora que a coisa está escancarada, que ele sendo um corrupto, um safado contumaz, como nós sabemos que ele é presidente da República, um cara desse naipe é o nosso presidente aí. Então agora que a Operação Lava Jato foi para as cucuias, para que ficar enganando, para que ficar dissimulando as coisas? Vamos chutar logo o pau da barraca, e é isso que o Lula está fazendo aqui, querendo dar uma aliviada para o lado das empreiteiras no que tange a questão dos acordos de leniência que essas empresas fizeram no âmbito da Operação Lava Jato. Se comprometeram a pagar multas pesadíssimas pelos crimes que elas cometeram, e agora o Lula quer dar uma ajudinha nesse lado, nessa situação. Vamos dar uma conferida aqui nessa notícia. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar também na descrição deste vídeo. E vamos dar uma olhada aqui nesse plano maquiavélico do senhor Lula. Então, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, Estadão, né? Isso aqui foi publicado originalmente pelo Estadão, mas estou lendo essa notícia no site da Revista Oeste. Pois bem, a ideia do governo Lula é permitir que essas empresas, as empreiteiras que foram condenadas na Operação Lava Jato a pagar multas em função dos acordos de leniência que elas fizeram, a ideia é permitir que elas paguem essas dívidas executando novas obras públicas. Olha só que coisa! Sabe aquela definição que o Geraldo Alckmin fez lá atrás a respeito do governo Lula, né, da candidatura dele, que ele queria voltar à cena do crime? Pois é exatamente isso aqui que as empreiteiras querem fazer, querem voltar à cena do crime. Elas que assaltaram os cofres públicos participando desse tipo de licitação, fazendo obras aí superfaturadas para encher os bolsos de políticos, viabilizar campanhas eleitorais, para fazer toda a sorte de corrupção, toda a sorte de maracutaia. Agora elas vão voltar no governo Lula a fazer essas obras públicas novamente para poder aí custear o pagamento dessas suas multas pelo acordo de leniência. E aí quem deu essa ideia maravilhosa, essa ideia de jirico aí, foi o senhor Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União, né? Com um presidente do TCU desse porte, dessa estirpe, dessa envergadura moral, fica difícil você esperar qualquer coisa de um Tribunal de Contas numa legislatura do Lula, né? Mas supostamente aí foi ele que deu essa ideia, conversou com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil do Lula, e também com pessoas aí da AGU, da Advocacia Geral da União, e também da Controladoria Geral da União, e aí para discutir esse assunto, viabilizar essa ideia. Então, as 5 principais empreiteiras envolvidas na Lava Jato e que fizeram acordos de leniência devem 8,1 bilhões de reais a título de multas, né? E até hoje apenas 1 bilhão foi quitado desse valor total aqui, de acordo com dados da própria CGU. Então falta aí uma grande parte do valor das multas ser pago aí por essas empresas que conseguiram essa mamata aí, porque na verdade esses acordos de leniência nada são do que uma facilitação para as empresas resolverem seus problemas, suas pendências em relação à justiça, né? Elas pegam condenações mais brandas, como diz aqui a reportagem, em troca desse pagamento de multas aí para ressarcir os cofres públicos de dinheiros que foram efetivamente roubados aí por meio de corrupção, desvio de verbas, superfaturamento de obras e coisas desse tipo aí. Então elas já têm essa mamata, esse privilégio de trocar uma condenação mais pesada pelo pagamento de multa de um valor que eles roubaram, estão devolvendo aí para os cofres públicos. Pode ter certeza que isso aqui é fichinha, esse valor é fichinha perto do que foi efetivamente desviado por essas empresas aí. Então é um acordo assim muito permissivo até com essas empresas, a fim de ressarcir um pouco aí os cofres públicos. E aí eles precisam viabilizar também a ideia de como transformar essa multa, esse valor de multa, em valor de obras e como isso aí seria feito, né? Então o ministro da Casa Civil disse que a proposta, na verdade, aqui
é de acelerar obras sem depender do orçamento direto da União, ou seja, vão ser obras aí que não vão precisar entrar no orçamento, porque elas não vão ter custos diretamente para o Estado, elas vão apenas cobrir um valor que deveria ser recebido pelo Estado, né? Seria uma receita futura, sabe-se lá quando, porque isso aí não está sendo pago na sua integralidade, como eu falei aqui, apenas 1 bilhão desses 8 bilhões já foi pago atualmente pelas maiores empreiteiras, então sabe-se lá quando esse dinheiro vai entrar nos cofres públicos. A ideia seria colocar esse pessoal para fazer obras públicas, então, para cobrir esse valor. O grupinho dessas empreiteiras aí, claro, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, UTC e Camargo Corrêa, que são as mais famosas, estavam aí na mídia sempre por causa da Operação Lava Jato. Então, essas são as empresas mais envolvidas nesses acordos de leniência e que viriam a ser mais beneficiadas caso essa ideia fosse aprovada. Qual que é o problema dessa história? O problema é que estamos falando do Lula, né? Olha só o nível da perversão dessa história. Essas empreiteiras se uniram com o PT para assaltar os cofres públicos. Então, o Lula foi punido junto com várias outras pessoas do PT que estavam envolvidas nas maracutaias, né, todas as questões de corrupção aí. As empreiteiras foram punidas também por participarem disso aí, foram condenadas a devolver quantias em valores aí para os cofres públicos por causa da roubalheira que aconteceu. Então, tivemos condenação do PT, condenação das empreiteiras. Aí o Lula, por meios assim bastante questionáveis, foi reconduzido ao poder. A pena dele foi extinta pelos amiguinhos que ele colocou lá no STF. Então, o PT volta ao poder com o Lula sendo presidente da República, o que já é algo bastante imoral, uma coisa assim vergonhosa. E o que ele faz? Ele dá uma abrandada também para os amigos empreiteiros dele. Então, olha só, PT e empreiteiras corromperam, praticaram corrupção na época em que estavam aí juntos no poder do Brasil, porque de fato essas empreiteiras aí faziam parte do establishment, faziam parte do deep state, do sistema político na época dos governos Lula, ainda fazem hoje em dia, né? Nunca deixaram de ser, mas na época dos governos Lula e na época da Dilma também a coisa foi muito mais escrachada, não é? Então eles estavam juntinhos ali fazendo as práticas criminosas. Agora que voltaram ao poder, uma mão vai lavar a outra, como sempre aconteceu. O Lula, que foi reconduzido ao poder, vai fazer uma das muitas coisas pelas quais ele foi eleito, pelas quais o sistema colocou ele de volta lá, que é dar uma aliviada para esse pessoal da Lava Jato, envolvido com a Lava Jato aí, essas empreiteiras, para que elas possam pagar essa dívida bilionária que elas possuem com o Estado de uma outra forma, como através de obras públicas. Ah, mas isso não vai ser bom no final das contas, porque coisas novas aí vão ser construídas. Meu amigo, você não conhece como funciona o governo PT? Você não sabe que o superfaturamento de obras é a lei? É a regra nesse tipo de caso? Você não sabe que os projetos são iniciados aí com um orçamento de 100 milhões, a previsão de gastar 100 milhões, e terminam aí com um orçamento total de 2 bilhões? Então, uma obra qualquer aí vai ser inflada até o topo, até o máximo que for possível, para zerar essas dívidas dessas empresas aí com pouco custo para os envolvidos e sem trazer nenhum tipo de benefício real para a população brasileira, para o Estado brasileiro como um todo. Qualquer usina de Belo Monte que for construída aí pelo governo PT, vocês lembram que foi o Lula que começou essa história da usina de Belo Monte? Pois é, o cara que preserva o meio ambiente, né? Qualquer usina de Belo Monte que for feita aí com um consórcio dessas empreiteiras já resolve essa história aí, já quita a fatura de uma vez, vai sair baratinho, uma pechincha para esse pessoal aí, vai fazer um agrado para o governo do Lula ainda, vai ter muita gente colocada para administrar a obra, enfim, nossa, vai ser uma farra, vai ser uma belezura, porque uma vez que isso aí estiver resolvido, porque uma vez que essas empresas quitarem os seus haveres com a justiça, elas vão estar livres para voltar a pactuar outros contratos com o Estado brasileiro, com o governo federal. Então, aquela roubalheira do passado vai voltar novamente e com ainda mais ímpeto, com ainda mais gás. Afinal de contas, a gente não sabe até quando o Lula vai ficar vivo, né? Então, esse pessoal quer correr contra o tempo e roubar o que puder ser roubado enquanto o Molusco ainda está andando por aí, porque depois não se sabe como é que as coisas vão ser com o vice dele assumindo, caso isso aconteça durante o mandato do Lula, né? Então tá todo mundo com pressa para resolver essa situação. Isso explica aqui o interesse do governo Lula em dar essa aliviada aí pro pessoal da Lava Jato. Não tenha dúvidas, aqui foi citado o nome do ministro da Casa Civil, pessoal da AGU, da CGU, o cara lá do Tribunal de Contas, lá o Bruno Dantas. O nome do Lula não foi citado diretamente, mas ele tá por trás disso
não tenha dúvidas. Se o ministro da Casa Civil dele está articulando essa ideia, está vendo a viabilidade disso aí, pode ter certeza que o Lula já deu a bênção dele para que isso aconteça. Ele é o maior interessado nessa história e certamente será o maior beneficiado também no final das contas, junto com as empreiteiras bandidas aí que estavam envolvidas até o tampo na Operação Lava Jato. Então, o que estamos acompanhando nos últimos tempos não é apenas o fim da Operação Lava Jato, mas também o desfazimento de tudo que a Lava Jato conseguiu fazer. É uma vergonha para este país, é uma imoralidade, uma coisa obscena até, eu diria, mas não é nada do que nós já não esperássemos do governo Lula. Ele entrou para tocar o terror, entrou para fazer atrocidades de toda a sorte. Então, é de se espantar que em 2 semanas de governo esse tipo de coisa aqui já esteja sendo falada, mas é o governo Lula, é o governo PT, é aquilo que a gente já esperava. Mas aí, o que você achou dessa proposta? Você acha que o governo Lula vai fazer isso, dar essa moral para as empreiteiras, ou ele vai voltar atrás nessa história aí para não ficar tão mal na fita? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.